Olá, pessoal! Agora a gente vai começar a ver a aplicação da CNV em ambientes educacionais. Então, eu trouxe aqui alguns elementos aí para a gente estudar. Eu vou estar falando bastante sobre ferramentas que a gente pode usar para trabalhar a comunicação não violenta e para fazer aquele processo de humanizar-se, né, durante este trabalho. A gente não precisa ser perfeito, não precisa ser um especialista em CNV para começar a desenvolver ações que cultivam essa nossa humanidade, essa nossa conexão com os nossos valores humanos. Então, o que eu vou estar trazendo aqui nessas apresentações, nessa daqui e nas seguintes, são ferramentas, né, recursos para que vocês possam levar a comunicação não violenta para os ambientes educacionais que vocês frequentam e também essas ferramentas vão servir para que vocês possam estar melhorando a comunicação não violenta. Então, vamos lá, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Começando aqui com esse quadro. Eu vou começar falando sobre, antes de explicar especificamente as ferramentas que a gente vai estar usando, eu vou comentar um pouco sobre alguns desafios que a gente vai enfrentar usando a CNV. E um desses desafios está relacionado a uma música que eu canto ela num treinamento de comunicação não violenta que eu traduzi. Ele foi um treinamento criado pelo propositor da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg. Eu traduzi esse treinamento para o português e coloquei no YouTube. Vou deixar aí no link da descrição. E esse material que eu vou deixar aí disponível é um dos materiais que a gente vai ter aí disponível. Eu vou estar trazendo vários materiais que complementam, né, esses nossos estudos aqui desse curso, para que vocês possam estar aprofundando, né, nessa parte aí da CNV relacionada à educação. Então, esse vídeo aqui, eu quero focar em algumas coisas, principalmente na parte dos desafios da CNV nos ambientes educacionais, né? E uma das coisas que a gente pode perceber, especialmente se a gente considerar a escola, né, é que uma das perguntas mais importantes que a gente precisa fazer para as pessoas, muitas vezes ela não é feita nas escolas, né? Que é, o que vale a pena aprender? O que você tem curiosidade de saber? O que realmente, assim, quais são as suas curiosidades? Quais são os seus encantamentos? O que você tem vontade de compreender, né? E não que essa pergunta seja feita nessa expectativa que a gente está acostumado, né, de que o professor tem que saber as respostas. Não é essa preocupação de saber as respostas, é a preocupação de saber o que vale a pena a gente investigar, né? O que vale a pena a gente investigar, né? Então, tem uma parte da história do Marshall Rosenberg com esse trabalho de educação em que ele conta que uma das coisas mais prazerosas que ele sentia e que ele tinha, né, é quando ele chegava nas escolas e ele ia falar com crianças e ele fazia essa pergunta, né? I wonder, que é a palavra em inglês, né, para eu tenho essa vontade de saber, né? I wonder, eu quero saber o que você tem vontade de aprender. Quero saber o que vale a pena para você aprender. Quero saber o que te encanta. Como é que o que você desejaria compreender em relação à vida, né? E aí ele brinca que ele faz essa pergunta para alguns administradores, para professores, e todo mundo fica sem jeito, ninguém fala nada. Mas quando ele faz isso para as crianças, chove, né, de ideias assim muito interessantes. E aí a criança quer saber por que o cachorro dela não come gelatina, por que acontece quando a tartaruga entra no casco dela. Então tem várias curiosidades que são divertidas e essas curiosidades foram compiladas e foi feita uma música. E essa é uma das músicas que eu apresento aí no treinamento de CNV. Eu vou deixar o link para vocês, direto da música, para vocês se conectarem um pouco com essa história. E eu vou deixar também o link de todo o treinamento, traduzido aí do inglês para o português, como material complementar para esse curso. Então, um dos primeiros desafios que a gente provavelmente vai enfrentar no ambiente escolar é que
nem sempre a gente consegue criar esse espaço para que as pessoas reflitam sobre o que vale a pena aprender, né? E se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada nesse treinamento aí que eu traduzi, eu acho que vocês podem também aprofundar um pouco mais, conhecer algumas histórias do Marshall, conhecer como é que ele chegava nas salas de aula, às vezes, e perguntava para as pessoas o que elas queriam aprender. Às vezes, na universidade, as pessoas ficavam assim, como assim, né? Elas não entendiam. Ele fazia algumas brincadeiras, assim, uma forma interessante, né? De provocar a pessoa a desenvolver a autonomia dela, né? Tem outras pessoas que fazem que tem esse tipo de postura, né? Uma delas é o José Pacheco, a gente vai até, inclusive, falar um pouquinho do trabalho dele ao longo dessa conversa sobre materiais complementares. Mas, voltando aqui para o foco, desafios da implantação da CNV no ambiente escolar. Uma das coisas mais difíceis de conciliar é a necessidade de regras, ordens, acordos, né? E, ao mesmo tempo, a autonomia é uma necessidade que está presente nas pessoas de todas as idades. E quando a gente coloca regras e isso começa a virar uma forma de conduzir, né, o comportamento de um grupo, inevitavelmente isso vai interferir na autonomia. Seja a autonomia quando eu faço a pergunta do que vale a pena aprender e quando eu quero pensar e discutir sobre assuntos do meu interesse, e às vezes no ambiente escolar isso é colocado, o que é colocado não é o que o estudante gostaria de saber, mas sim o que as autoridades querem que ela aprenda, né? Então, esse vai ser um dos maiores desafios no ambiente educacional, como também a gente está não só no ambiente educacional, mas em qualquer ambiente que tenha um grupo de pessoas interagindo, é natural que se estabeleça acordos e é uma consequência desse estabelecimento de acordos que vão ser criadas regras, né? E algumas pessoas não vão desejar muitas vezes ou não vão estar querendo, na sua autonomia, na sua liberdade de escolha, necessariamente ela pode não estar querendo fazer exatamente o que todo mundo está fazendo, né? Então, o que é indicado para ela como regra, né? E a gente já conversou um pouco sobre esse assunto e já percebeu que regras precisam ser e não é só respeitadas, atendidas, obedecidas, não. Regras precisam ser compreendidas, regras precisam fazer sentido, regras precisam cuidar da vida, regras precisam ser legais, por que não? Regras precisam ser atualizadas, avaliadas, né? Revisadas e muitas vezes flexibilizadas, né? Então, eu trago essa importância das regras e de como a gente precisa olhar para as regras e ao mesmo tempo perceber que a gente tem escolha. É paradoxal, porque na comunicação não violenta isso pode ser recebido pelas pessoas como um tipo de incentivo a um tipo de libertinagem, né? Um tipo de uso de liberdade que não considera a necessidade de organização, a necessidade de ordem, né? Uma história sobre esse assunto, também relacionada aí à vivência do Marshall na educação e trabalhando a comunicação não violenta em ambientes que usam regras, né? Que ele estava fazendo uma apresentação sobre CNV, trazendo a importância da gente reconhecer a liberdade de escolha das pessoas e da gente não impor, fazer pedidos como convites, como realmente um reconhecimento de que a outra pessoa também tem liberdade, né? Fazer o pedido como se fosse um por favor mesmo, e não como uma ordem. E aí ele estava fazendo essa palestra e alguém fez um comentário do tipo: é por causa de pessoas como você, permissiva, que nós temos, que a sociedade está do jeito que está hoje, que os problemas, né, sociais estão acontecendo, que a gente tem criminalidade, é por causa de pessoas permissivas como você, né? E aí, nessa experiência, o Marshall não conseguiu praticar empatia no lance, né? E ele deu uma resposta. Então, ele deu uma resposta que entrou naquele embate, né? Então, ele falou: é por causa de pensamentos de pessoas como você que querem impor para os outros, né? O que deve ser feito, que querem decidir, que querem usar, né, da força para determinar o que as pessoas devem fazer,
que milhares de judeus foram exterminados em campos de concentração, né? Porque eles estavam seguindo ordens. E, obviamente, essa conversa acabou nesse conflito de quem está certo e quem está errado, numa discussão. Das pessoas que estavam assistindo até aplaudiram o Marshall, mas por mais que aparentemente ele tenha ganhado, entre aspas, né, essa briga e dado um argumento forte para defender o posicionamento dele, isso não atendeu a necessidade dele de empatia em relação ao outro, de compreensão, de demonstrar respeito em relação à preocupação daquela outra pessoa. Então ele conta que ele tá saindo daquela experiência, ele percebeu que começou a se culpar. Puxa, o que eu fiz, cara? Nossa, eu acabei com aquela apresentação, eu entrei numa discussão, me defendi, critiquei a outra pessoa, quase que humilhei, né, a forma como ela agiu ali. Então, nossa, ele começou a se sentir péssimo, né? E aí é o momento onde ele tenta exercitar a CNV e aprender com a falha, né? Então ele pega e para e pensa, ok, deixa eu tentar aqui me organizar e aprender com isso. Sai desse julgamento de que eu não sou um bom exemplo e de que eu tô atrapalhando e prejudicando a própria propagação da CNV. Ele para com aquilo e tenta olhar o que é importante para ele. Qual a necessidade dele ele feriu quando ele agiu daquela forma? Daí ele percebe, ele gostaria de ter sido mais paciente, mais cuidadoso com aquela pessoa. E aí ele enluta, ok, eu realmente não consegui ser tão cuidadoso quanto eu gostaria. Qual necessidade eu pretendia atender? Eu gostaria que essa pessoa percebesse o quanto me assusta, o quanto é algo que mexe comigo, ainda mais por ser judeu, né? Marshall é de família são judeus, a família do Marshall. Então, para ele também ser compreendido em relação à necessidade de promover a responsabilidade, né? Então, essa era a motivação dele. Daí ele olhou para aquela motivação e percebeu, ok, eu respeito essa minha motivação, apesar de não gostar da forma como eu tentei promover, né, essa consciência da importância das pessoas desenvolverem a liberdade de escolha para que isso venha junto com a responsabilidade, né? Então, nesse momento que ele conseguiu se perdoar, ele vai fazer o exercício de olhar para o que a outra pessoa poderia estar querendo. Então ele fez a empatia com o outro. O que aquela pessoa poderia estar querendo quando a pessoa disse é por conta de pessoas como vocês, permissivas, que a sociedade está, né, arruinada. O que poderia ser, né? Que necessidade essa pessoa poderia ter? E aí o Marshall imaginou que talvez essa pessoa gostaria de ter uma necessidade de ordem, uma necessidade de acordos que garantam a segurança das pessoas, para que elas possam ter uma previsibilidade de como é que as pessoas vão agir, enfim. É uma necessidade que é justa e respeitável, né? Então ele imaginou isso. E aí foi muito interessante porque ele saiu de uma palestra e ele estava nesse percurso, fez esse trabalho de autoempatia e no mesmo dia ele tinha uma outra palestra para dar. E aí ele vai fazer essa palestra e ele vai fazer os comentários sobre pedidos e não ordens, né? E alguma pessoa vai falar algo muito semelhante, né? Esse tipo de discurso permissivista é algo que a gente que prejudica, que atrapalha, né? Então, algo nesse sentido, né? Por causa desse tipo de discurso que a gente tem aí uma desobediência e um problema de respeito, um problema de violência, né? E aí, nesse momento, ele já tinha feito um pouco de autoempatia, já sabia o que ele queria cuidar, e ele consegue responder diferente. Ele pergunta: Senhor, eu entendi que você gostaria de ter confiança de que que regras são importantes e que as pessoas vão estabelecer acordos seguros sobre como a gente vai, como devemos agir, né? Como a gente pode agir para cuidar uns dos outros. É isso? Pronto. Quando ele fez essa pergunta, a pessoa disse sim, a gente precisa ter acordos, a gente precisa ter regras, né? Daí ele agradece, obrigado por deixar isso claro. Talvez eu não tô conseguindo deixar tão claro aqui a minha intenção. Eu também sou favorável às regras, mas eu quero que essas regras sejam criadas com as pessoas. Eu quero que essas regras cuidem das pessoas. Eu quero que as pessoas possam compreender
o que que essas regras significam e que elas possam questionar e que elas possam entender que as ações delas, que elas tomem consciência de que as escolhas que elas estão fazendo são para cuidar das pessoas e não necessariamente para seguir uma regra porque alguém mandou. Então, eu também sou favorável às regras, mas eu quero que as pessoas se apropriem da consciência de que elas estão escolhendo, porque se elas não se apropriarem, e aí a gente consegue refletir sobre, né, aquela preocupação de que quando as pessoas apenas seguem ordem, elas podem promover ações de violência, né? Então, quando ele conseguiu lidar com essa pessoa dessa forma, ele acabou criando um amigo. Essa pessoa até pediu desculpa pela forma como ela falou no final dessa apresentação. Ela pede desculpa, ela chama o Marshall para conversar. E ele diz assim, olha, eu tenho uma comunidade da qual eu participo. Ele tinha uma comunidade de pessoas religiosas e algumas igrejas que ele participava. E ele convida o Marshall para ir lá falar de CNV nas igrejas, né? E o Marshall vai, eles criam uma amizade, e uma vez por ano ele acaba repetindo essa viagem e esse trabalho de CNV com esse grupo, né? Então, quando a gente consegue respirar um pouco na hora do conflito e fazer esse movimento de estar com o outro, né? É mais fácil da gente criar esse clima de cooperação. E esse clima de cooperação é o que permite que a gente possa trabalhar juntos em função da paz, em função da contribuição social. Portanto, necessidade de autonomia e necessidade de acordos que tem a ver com limites, né? É algo que é difícil de conciliar. É difícil de conciliar ainda mais quando a escola, às vezes, né? Ou o governo, ou as leis, o que quer que seja, determina o que deve ser aprendido e a gente não consegue ainda como cultura, né, como cultura educacional, pensar e deixar disponível e exercitar métodos para que as pessoas possam aprender as coisas que são importantes sim para a sociedade, mas que elas possam aprender por caminhos em que elas estão fazendo escolha, né? A gente vai falar um pouco disso sobre algumas metodologias alternativas aí de educação. Então, voltando aqui para os desafios, conciliar a necessidade de todos com o programa de ensino rígido, né? Isso aqui também tá na mesma linha de desafios, né, que a gente está falando, né? Cada pessoa é única, cada pessoa tem um processo particular da forma como compreende, das experiências passadas. Às vezes, comentamos já que a gente está olhando para um estudante e vendo, né, ele com dificuldades na escola e acha que o problema é pontual, acha que às vezes é um problema de inteligência e às vezes o problema é de conflito, às vezes é um problema de respeito, né? Nós temos aí algumas pesquisas sobre saúde mental que inclusive vai fazer parte do material complementar que eu vou trazer para vocês, que são esses vídeos, nós fizemos um evento com a comunidade acadêmica sobre saúde mental e a gente trouxe pesquisas falando sobre como os problemas de relacionamento são os fatores de maior estresse, de maior desafio, vamos dizer assim, nas universidades, né? E tem uma alta taxa, um alto índice de ideação suicida em pessoas que estão na pós-graduação, por exemplo, que é o topo ali da escala do nosso processo de aprendizagem, do nosso processo educativo, que em tese, né, pela proposta assim, original da educação, deveria estar promovendo o desenvolvimento pleno do ser humano, né? Então, há algo a se questionar. Será que nós estamos usando a forma como a gente está medindo a qualidade da nossa educação? Será que está levando em consideração a saúde mental, né? E será que a gente está percebendo que saúde mental não depende apenas de exercício físico, alimentação, sono regular, que parece que assim, eu tenho que dar condições para que o corpo da pessoa esteja relativamente saudável. Mas será que a gente não reconhece que a nossa cultura, especialmente a forma como a gente se relaciona uns com os outros, é parte desse adoecimento? Que a falta de cooperação, o exagero das
indústrias que tentam promover, né, de certa forma, o perfeccionismo dos modelos de beleza, dos modelos de corpo, dos modelos de bens materiais que a gente tem que ter, né? Enfim, são tantas coisas que agravam a nossa desumanização e às vezes a gente só olha para uma pessoa que está apresentando um sintoma que reflete não necessariamente um mau funcionamento daquele indivíduo, mas às vezes apenas um sintoma que denuncia que aquele meio ainda não humaniza, ainda não integra. Muitas pessoas às vezes não estão em estado de depressão e a gente pode confundir um ser humano saudável com um ser humano conformado e adaptado e robotizado, entre aspas, né? Se vocês pegarem aí o nosso trabalho que a gente faz sobre CNV para Viver, né, que é o curso que a gente está em andamento ainda, vocês vão ver que o personagem ali é um robozinho. Não é à toa que a gente escolheu esse robozinho, né? Não é à toa que essa visão de anular a nossa humanidade, anular nossas escolhas, anular nossos sentimentos, isso vai colocando a gente num programa de, né, seguir um fluxo e não questionar, não acender essa luz, não despertar para nossa humanidade, né? E algumas pessoas se adaptam, elas conseguem se adaptar e sobreviver como robôs, né? E claro que eu estou usando esse rótulo aqui, não é na intenção de depreciar, né, as pessoas, né, que convivem comigo e as pessoas dessa nossa sociedade. Reconheço aqui minha corresponsabilidade e meu fracasso relativo em não conseguir ainda causar um impacto social que seria necessário para que as pessoas se engajassem mais nessa transformação social pela paz, né? Então, sei que apenas rotular as pessoas de robô e reclamar não é uma ação suficiente e por isso que a gente está fazendo esse trabalho de comunicação não violenta para que a gente possa oferecer suporte e promover essa reconexão com a vida, né? Então, muitas vezes a gente acha uma pessoa que está num sofrimento mental que ela é alguém problemática, mas às vezes aquela pessoa, ela está mais lúcida porque ela está mais sensível à insustentabilidade da nossa cultura do que aquela que aparentemente está tudo bem, mas que está seguindo aquela tendência maquinal deste nosso sistema, né? Então, a gente precisa realmente refletir sobre quais são os indicadores que nós estamos usando para validar que a nossa educação realmente é eficiente, né? E aí, esses indicadores, quando a gente começar a parar de considerar que a educação está tendo resultado, quando estão tendo um número de pessoas se formando, e sim, quando tem um maior número de pessoas satisfeitas com a sua vida, sentindo gratidão, ou integradas, ou seguras, confiando na sociedade, né? Quando a gente tiver isso como indicador de educação, aí sim a gente vai estar trabalhando numa educação humanizante, não violenta, que não deveria ter esses adjetivos, porque educação por si só já deveria ser isso, né? Então, assim, pode ser difícil, e eu acho que é muito difícil, a gente conciliar as regras, muitas vezes, de um processo no qual a gente está submetido, no processo educacional do qual a gente está submetido, sem fazer algumas adaptações, sem flexibilizar, sem implementar novas ações para restaurar e prevenir, restaurar certos problemas, restaurar certos conflitos e prevenir outros conflitos. E é sobre isso que a gente vai estar falando em seguida, né? Primeiro aqui eu estou trazendo um pouco sobre a gravidade, né, desse contexto, um pouquinho pelo menos, e os desafios, mas é claro que a gente vai também olhar para as soluções, né? Então, a relação de cooperação num ambiente que estimula a competição. Se a gente não promover a cooperação, como é que a gente vai ter mais confiança nas relações? Se a gente não tem confiança, como é que a gente vai se empoderar como sociedade para cuidar uns dos outros, né? É paradoxal, a gente fala sobre trabalho em equipe quando a gente entra nas empresas, mas é trabalho em equipe
muitas vezes trabalho em equipe é para poder competir contra o outro grupo, né? Então, o melhor que a gente consegue, às vezes, no trabalho em equipe é juntar um grupo de pessoas para competir com o outro, para tentar ser melhor, né? E eu não estou aqui excluindo os benefícios que um exercício, que o desenvolvimento, que os desafios que uma competição poderia promover, né? Não estou excluindo aqui esses benefícios que podem ter alguma função para o nosso autoconhecimento, para a nossa melhoria do nosso desempenho nas nossas atividades e tudo mais. Mas como a gente trata as pessoas que não atendem os critérios de, digamos assim, de vitória, né? Eu, particularmente, eu fico triste quando eu vejo programas, né, de televisão onde tem um monte de criança competindo para ver quem canta da forma que as autoridades dizem que é perfeita e que tem que ser daquele jeito, né, e tem que apresentar tais estruturas, e as crianças que não cantam tão bem são excluídas, por exemplo, né? Que tipo de cultura a gente está criando e como é que a gente está valorizando a cooperação por essa atitude? Como é que a gente está valorizando as falhas como um degrau e não como um buraco, né? Se você falha, você é excluído, né? Isso sem falar aqui também na forma como o nosso lazer predomina, né? A maior parte dos nossos heróis de infância, pelo menos dos meus, eram heróis que faziam justiça com as próprias mãos, né? Eu, desde pequeno, aprendi que herói significa alguém que luta e machuca, né? Às vezes mata os vilões, né? As pessoas que ameaçam de alguma forma a sociedade, né? Então, eu sou treinado desde pequeno a acreditar que existem pessoas más que merecem ser punidas. E quando eu entro numa competição, é fácil de eu colocar aquela outra pessoa nesse lugar do vilão. Quando eu entro numa discussão, é fácil. Quando eu entro num conflito político, é fácil eu colocar a outra pessoa no papel de vilão. Eu não estou dizendo que é fácil no sentido de que é agradável, porque não é, né? Mas é fácil no sentido de que eu estou sendo treinado desde pequeno a acreditar que existem pessoas boas e pessoas más, e as pessoas boas merecem ser recompensadas e as más merecem ser punidas. Então, como é que a escola pode estar promovendo essa consciência de que quem se comporta merece ser beneficiado, quem não se comporta, quem não atende os critérios de ideais aí das autoridades merece ser punido, né? Infelizmente, o nosso sistema de avaliação, muitas vezes ele vai propagar esse tipo de discriminação, né? E esse foi um dos motivos pelo qual o Marshall Rosenberg, quando ele teve a oportunidade de ser professor, ele escolheu fazer uma metodologia de avaliação diferente, né? Ele quis avaliar cada pessoa segundo aquilo que aprendeu e não aplicar uma prova para testar se a pessoa lembrava, simplesmente se ela decorou algumas operações ou algumas instruções que foram dadas, né? É claro que desenvolver essas outras formas alternativas de avaliação pode não ser fácil, e eu não estou aqui querendo menosprezar ou reclamar do trabalho que hoje os professores estão fazendo aí para tentar promover a educação. Mas eu gostaria, sim, que nós tivéssemos esse olhar crítico e perceber que uma prova, às vezes, como diria o José Pacheco, que eu vou citar ele ainda, a prova às vezes não prova nada, né? Prova não prova nada. Porque a prova prova o quê? Que a pessoa repetiu as respostas que eu esperava que ela repetisse? Isso significa que ela sabe? Esse conhecimento faz parte do arcabouço de ferramentas internas que essa pessoa tem e agora ela é capaz de solucionar problemas? Será? Né? Ou será que ela apenas memorizou uma forma de responder a certas perguntas, mas que com o passar do tempo ela não vai lembrar de quase nada, né? Então a gente precisa questionar essas coisas, né? E esse trabalho de comunicação não violenta, ele tem essa consequência, né, pessoal? A gente vai olhar para
necessidades que a gente está ferindo, para ações que não cuidam totalmente da vida. E para que a gente possa cuidar mais da sociedade, a gente precisa reconhecer primeiro que a gente não cuida, reconhecer primeiro que a gente não sabe respeitar ainda totalmente, reconhecer que a gente não sabe oferecer empatia totalmente, reconhecer que a gente ainda não está se apropriando totalmente do nosso poder de transformação, para que a gente possa estar mais sensível, né, a essa oportunidade de crescer com esse aprendizado. A gente precisa inicialmente perceber que a gente ainda não sabe, né? Então, não gosto de estar nesse papel aqui, né, de falar sobre coisas que aparentemente questionam e invalidam certos métodos atuais, mas eu acho que faz parte aqui a gente perceber que o método que a gente está questionando não descaracteriza o valor do indivíduo, né? Toda a nossa intenção de trabalhar com a promoção da educação, isso é algo digno, que a gente respeita, valoriza, né? A gente quer honrar esse papel, mas a gente vai precisar questionar as nossas ações, as nossas falas, os nossos métodos. Então, o sistema também vertical da escola, onde uma pessoa tem mais poder do que a outra, eu não estou dizendo que não existam papéis de responsabilidades e que uma pessoa tem um percentual maior de responsabilidade do que outra. Tudo isso eu reconheço, né? A gente tem até leis que garantem, por exemplo, que os pais eles vão responder dependendo da atitude do filho. Então, existe uma relação de responsabilidade compartilhada, onde os pais, por exemplo, têm uma maior responsabilidade quando os filhos são mais jovens. A mesma coisa existe também nas escolas, né? Só que na CNV a gente quer exercitar o poder com as pessoas, não o poder sobre as pessoas. Então, a gente vai tentar exercitar um tipo de autoridade que por estar com as pessoas, ela não está necessariamente nesse papel vertical de ser mais importante do que o outro, mas sim, provavelmente, de assumir mais responsabilidades, de estar mais vulnerável muitas vezes, né? Isso vai requerer mais recursos internos dessa pessoa, provavelmente, para ela poder exercer esse papel de liderança com as pessoas, que escuta, que acolhe, que procura alocar recursos dessa estrutura, né, desse ambiente educacional em favor de beneficiar aquele grupo ao qual a gente é responsável, né? Eu gosto de pensar que quanto maior nosso poder, maior a nossa responsabilidade, maior a nossa capacidade de cuidar das pessoas, né? Então essa que é a função da hierarquia, entre aspas, né? Desse tipo de autoridade, né? Não é para ter privilégios, não é para se defender mais, para poder punir, que é o que às vezes a gente percebe na nossa tendência, né? Querer se defender mais, querer se proteger mais, mas o contrário é usar cada vez mais os nossos recursos em favor do bem-estar comum, né? Usar o nosso poder, se a gente tem mais poder, para garantir ainda mais o cuidado, né? Esse seria o ideal, é claro. Mas, enfim, cada pessoa vai ter o seu próprio termômetro interno e eu não tô aqui para dizer o que é certo para os outros, apenas trazendo algumas reflexões aí pra gente. E aí vem justamente esse desafio sobre a gente ser capaz de exercer uma autoridade e conseguir exercer ela com um tipo de coragem que não é tão comum, que é a coragem para ser vulnerável. Vou colocar também aqui um poema sobre tipos de coragem para vocês conhecerem, além dessa musiquinha, que eu acho que vai ser uma forma legal aqui de vocês se conectarem com essa ideia. Tipos de coragem. Vou deixar para vocês esse poema junto com esse videozinho aqui do que vale a pena aprender. Bom, continuando então o nosso vídeo, eu vou falar sobre efeitos possíveis do certo e errado e como é que a gente pode tentar corrigir usando a CNV. Então, quais são os maiores problemas aí do certo e errado? Se vocês estudarem a literatura básica da CNV, vocês vão ver que essa visão de certo e errado ela é bastante combatida, no sentido de que tem uma campanha assim quase para que a gente não use isso na nossa comunicação. Bom, particularmente, eu procuro estudar
essa regra, né, essa tentativa de evitar o uso de certo e errado para olhar o que está além disso. Mas eu procuro também olhar as consequências e é isso que eu quero trazer para vocês. Não que vocês simplesmente sigam a regra de não querer mais usar o que é certo e errado, porque eu já falei que acreditar que não existe certo e errado é um mito, né? Mas para a gente entender um pouco as consequências e quais são as alternativas para isso, né? Então eu já cheguei a comentar que um dos maiores problemas do certo e errado é que muitas vezes ele é dado por uma autoridade. Esse papel de autoridade dizendo o que é certo e o que é errado dificulta o desenvolvimento da autonomia da outra pessoa. Então dificulta para que a outra pessoa perceba que ela também pode desenvolver o senso de criticidade dela, o discernimento dela para conseguir avaliar o que é melhor, o que cuida mais da vida, né? O que é mais sustentável. Enfim, também pode gerar dois problemas principais, é que nós temos uma cultura onde é muito arraigado a ideia de que certo merece recompensa, errado merece punição. E já existe, digamos assim, uma carga afetiva, né? Uma carga de sofrimento na visão de estar errado, que é muito forte. Então, quando a gente começa a definir quem é certo e quem é errado, pode acontecer esse processo de isso servir para outra pessoa, quando eu digo que ela está errado, isso chegar na outra pessoa como uma tentativa de forçar ela a mudar e não como um reconhecimento, muitas vezes, do esforço dela, um reconhecimento de que existem outras formas de agir, mas que aquela não é a que a gente esperava, enfim. Vamos trabalhar um pouco sobre isso já já. Então, pode chegar para essa pessoa como se fosse uma imposição, às vezes pode promover um tipo de exclusão, porque se eu considero que tem a pessoa que é certa e que a pessoa que é errada, é provável que essa pessoa errada vai começar a ser marginalizada. Então, tem várias questões aí sobre o certo e o errado, e às vezes a gente está chamando de certo algo que é uma estratégia, né? E algo que é o nosso certo, né? Será que é o certo para o outro também? É algo que é adaptado, às vezes, ao nosso paradigma. Então, quando a gente começa a pensar sobre equidade, né, que é essa capacidade de adaptar oportunidades às competências da pessoa, né, ou às condições, ao contexto da pessoa, a gente vai ver que o certo e errado perante a equidade é algo flexível, né? Se vocês nunca pesquisaram sobre esse assunto, eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente botar equidade, escrever equidade aqui, né, e botar em imagens, vocês vão ver imagens muito interessantes, né? Por exemplo, aqui a gente tem igualdade e equidade. Equidade é eu adaptar uma oportunidade levando em consideração as diferenças da outra pessoa, né? Não é tratar todo mundo igual. E aí a gente também tem outros modelos aqui para trabalhar a equidade, né? Aqui pegando frutinhos, aqui com bicicleta, né? Então tem bicicletas adaptadas para as condições fisiológicas de cada pessoa. Portanto, a gente precisa pensar em equidade quando a gente vai pensar em certo e errado, né? Eu gosto de dizer o seguinte, para não ficar essa dicotomia de então não tem que buscar igualdade, tem que buscar só equidade, porque igualdade é ruim, não. Eu gosto de escrever assim, igualdade de direitos, equidade de oportunidades. Ou seja, eu quero que todo mundo tenha suas necessidades levadas em consideração. Direito de ser respeitado, direito de ter uma educação, direito de ter saúde. Tudo isso tem a ver com necessidades. Agora, a equidade diz respeito à estratégia. Como é que vai ser saúde para essa pessoa? Como é que vai ser respeito para essa pessoa? Então eu preciso flexibilizar de acordo com a realidade da pessoa, né? Então a gente precisa pensar um pouco sobre o certo e o errado, questionar às vezes o nosso certo e o nosso errado. Especialmente quando ele diz respeito à forma de ensinar, a forma de cultivar certos valores. Porém, na relação de educador com educando, vão ocorrer situações onde existe algo esperado. Existe, por exemplo, se eu estiver ensinando alguém matemática, existe uma forma esperada, né? Que é a forma certa no sentido de que corresponde às regras da matemática, né?
Então existe um certo e errado no cálculo matemático, por exemplo. Como é que a gente vai abordar essa pessoa? E aí tem uma historinha também do Marshall Rosenberg, que ele vai tentar falar um pouco de comunicação não violenta para os professores, daí eles pedem para o Marshall dar um exemplo, e aí o Marshall tá ali, ele vai ser filmado, inclusive, né? E aí o Marshall tá ali e ele encontra um estudante que fez uma soma, tipo, 9 mais 4, e colocou que a resposta era 14. E aí ele percebeu que, né, 9 mais 4 é 13, ele botou 14, provavelmente ele se enganou, né? Então, em vez de chegar e dizer tá errado, ele perguntou alguma coisa como: E aí, amigo? Eu tô vendo aqui que você somou 9 mais 4 e encontrou 14. Eu gostaria de saber como é que foi o caminho que você usou para chegar até aí, né? Tô curioso. Gostaria de saber qual foi a operação que você fez para chegar a esse valor. Aí, imediatamente, o menino olhou pra conta, olhou pro macho e começou a chorar. Começou a chorar e disse: eu fiz errado, né? Começou a chorar. E aí, essa experiência, assim, tão curtinha, já serviu pra gente perceber e se sensibilizar em relação ao quanto que, mesmo quando a gente muda, às vezes, a nossa abordagem, porque o macho não falou tá errado, ele falou assim: eu tô curioso, eu gostaria de saber como você chegou a esse resultado. Eu cheguei a um resultado diferente. E eu queria saber que caminho você percorreu. Essa é a forma como ele tenta corrigir. Não é dizendo que você está errado, né? Ele diz, eu cheguei a um resultado diferente, eu gostaria de saber qual foi o caminho que você chegou. Ou eu esperava um resultado diferente, eu gostaria de saber como é que você chegou a esse resultado, o que você pensou, né? Essa é um exemplo do macho, né? Mas ele também mostrou pra gente, nessa história, um exemplo de como os estudantes, em geral, né, as pessoas da nossa sociedade estão já com essa ideia de falha estigmatizada, com o estigma do erro, né? É algo humilhante errar. Então, a gente precisa desestigmatizar. Eu vou inverter a ordem aqui e vou dizer assim: o ideal, para mim, né, é que a gente consiga desestigmatizar o erro. Talvez isso leve um tempo e a gente precisa cuidar deste processo que pode ser desestigmatizar o erro. Não basta apenas eu falar assim, a partir de agora, tudo bem errar. E esperar que as pessoas não sofram pela herança que elas já têm de repressão, né, e de opressão quando erram, né? Então, mas o ideal, para mim, não, o ideal não é eu abolir o certo e errado do meu vocabulário. O ideal é eu conseguir olhar além disso, né? Primeiro, se eu puder desestigmatizar, né? Desestigmatizar o errar, esse vai ser o ideal, né? Se a gente puder conversar. E para isso eu preciso exercitar o meu acolhimento em relação às minhas falhas. Eu preciso demonstrar que o valor da pessoa não é o valor do que ela faz. Eu preciso estar com o outro na falha. Às vezes, eu traria a minha corresponsabilidade. Por exemplo, eu percebi que talvez eu não tenha conseguido deixar tão claro. Às vezes a pessoa só se enganou. Às vezes a pessoa somou 4 mais 9, ela já sabe fazer a operação, ela sabe que é 13, mas naquele momento ela se descuidou, ela não aplicou tudo que ela já sabia, ou ela aplicou, mas deixou passar. Tudo bem. Agora, tem situações em que a pessoa não conseguiu chegar ao resultado e ela não consegue chegar ao resultado. E aí eu traria minha corresponsabilidade, ó. Eu percebi que eu ainda não encontrei uma forma mais compatível, né, mais eficiente para conseguir te mostrar isso. Então, se a pessoa falhou, eu quero reconhecer que eu estou com ela. E que tá difícil de aprender isso aqui? É provável que deve haver uma maneira melhor para explicar, né? Eu reconheço que eu estou com você aqui. Vamos tentar estudar junto? Vamos revisar isso juntos? Será que eu posso melhorar minha abordagem? Eu estou conseguindo ser claro? Então, eu não quero olhar para a pessoa que falha e achar que ela está com problema. Eu quero perceber que eu estou com ela. E que se eu estou no papel de educador, eu participo do problema. Então, quando eu começo a exercitar esse olhar para as falhas, na minha visão, eu não preciso abrir mão do vocabulário certo e errado. Eu posso fazer algo melhor, que é estar com o outro quando a gente falhar. Se eu não exercitar esse estar com o outro quando a gente falhar, a vida vai ser muito pesada, porque
independentemente de eu abolir o certo e errado do meu vocabulário, as pessoas vão continuar usando. E na vida a gente vai continuar tendo lutos e decepções. É mais importante a gente exercitar o estar com o outro nos lutos, na minha visão, do que abolir uma palavra do nosso vocabulário. Não adianta eu excluir o certo e errado tão somente. Mais importante do que isso é estar com o outro. Na dor, no luto. Porque uma das realidades da vida, né, por mais que a gente não goste de lembrar, é a morte. Muitos de nós aí podemos ter perdido algumas pessoas por esse período de pandemia que a gente está passando, né? E passou. Então, quando a gente tem uma sociedade que evita se conectar com os lutos, a gente adoece mais rápido quando entram situações assim de sofrimento e de calamidades, né? Então a gente precisa desenvolver essa capacidade de estar com o outro na dor, estar presente na falha e perceber que a gente está mesmo junto quando tem uma falha, né? Então, para mim, a solução mais sustentável não é a gente abolir a palavra do vocabulário, mas abolir a palavra do vocabulário, evitar ela, pode ser uma conduta temporária, provisória, até que digamos assim, que não agrave tanto, que não sensibilize tanto, até que eu comece a criar esse percurso devagarinho de estar com o outro no problema, até que eu comece a demonstrar que eu assumo com o outro a responsabilidade pelo que não foi aprendido ainda, né? Então é mais ou menos essa proposta que eu traria para vocês. Agora, há situações onde eu quero corrigir uma pessoa. Porque não basta apenas eu perceber que eu estou com o outro. Eu eventualmente vou querer corrigir. E aí eu quero trazer exemplos de correção sobre coisas até que é um tipo de trabalho que eu faço, né? Eu falo sobre comunicação não violenta, eu trabalho às vezes com grupos. A gente tem ali um encontro mensal, pelo menos, onde eu reúno 20, 30 pessoas e a gente conversa sobre CNV. E é um espaço livre onde cada pessoa traz o seu ponto de vista. Às vezes eu estou percebendo que o ponto de vista de alguém não contempla a minha visão de CNV, não contempla o que eu estudo e o que eu aprendi sobre CNV. E eu quero demonstrar respeito à opinião do outro, mas eu também quero demonstrar que a forma como eu conduzo a CNV é diferente. E aí eu vou tentar trazer um ponto de vista. Mas como é que eu faria isso? Por exemplo, um tipo de situação assim que é comum é a pessoa ela descobre de repente na vida dela que é importante ela valorizar suas necessidades. É importante ela aprender a dizer não. E esse é um dos temas até que eu vou deixar um videozinho extra aí para vocês sobre como dizer não, né? Eu trago 3 níveis de não baseado em CNV para vocês poderem estudar, tá? Mas esse é um exemplo. A pessoa começou a descobrir que é importante dizer não, que é importante ela cuidar dos limites dela, que ela foi tão acostumada a dizer sim sempre e querer agradar, que agora ela passa a entender que ela precisa ter o autocuidado dela. E eu ouço esse tipo de fala às vezes, porque a gente tem que aprender a dizer não e porque a gente tem que cuidar mais da gente, porque às vezes as outras pessoas não vão cuidar da gente. Então, se a gente não cuidar da gente, as outras pessoas não vão cuidar. Logo, a gente precisa, às vezes, dizer não, e às vezes, se as pessoas não vão nos compreender, ok, paciência, né? Mas eu preciso ser autêntico comigo. E esse é um exemplo de uma fala que alguém pode ter. Eu posso olhar essa fala e perceber. Isso é maravilhoso. Essa pessoa está desenvolvendo. Internamente eu posso pensar assim, caramba, se todo mundo pensar assim, a gente vai tender ao egoísmo. Eu cuido de mim, você cuida de si. Afinal de contas, né, o que importa é meu autocuidar. É claro que talvez essa pessoa esteja pensando isso, mas provavelmente ela não está pensando isso, eu não sei. O meu medo é que ela esteja pensando isso, o meu medo é que as demais pessoas pensem assim. Então eu preciso cuidar de mim. E pense que isso está relacionado a CNV, por exemplo. CNV então significa dizer não tipo assim, cuidar mais de mim, porque eu preciso ter autenticidade. Ok. Internamente eu vejo que essa é a minha preocupação, quando eu faço minha autoempatia, né, enquanto eu estou ouvindo isso. E eu percebo que esse é meu desconforto. Eu preciso, na minha opinião, né, olhar para esse desconforto e perceber, eu estou com pressa para restaurar essa visão, eu tô com pressa para corrigir essa pessoa. E aí, esse é o maior trabalho empático que a gente precisa fazer quando alguém erra algo na nossa frente ou fala algo que a gente considera que não é a verdade, assim por diante. É a gente não corrigir a pessoa direto.
Então, em vez de corrigir simplesmente a pessoa, antes eu empatizo com o que ela está falando. E aí vem aqui esse ideal aqui de acolhimento, né? Primeiro eu empatizo, primeiro eu acolho, primeiro eu demonstro valorização à necessidade que ela pode estar tendo naquela atitude. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu agradeço por a pessoa trazer esse ponto de vista, agradeço por ela oportunizar que a gente reflita sobre esse tópico, né? E eu agradeço também, por exemplo, por ela tentar questionar uma tendência que nós temos na sociedade de tentar agradar as demais pessoas, por exemplo, e muitas vezes negar as nossas necessidades. E quando a gente faz isso, a gente entra num desequilíbrio. E a gente deixa, por exemplo, de priorizar, às vezes, ações que seriam mais éticas para nós. Então, é muito importante mesmo que a gente consiga identificar os nossos limites em relação ao que a gente está realmente disposto a fazer para os outros, né? Tem muita relação com a analogia de botar a primeira máscara em si. Então, o autocuidado ele é uma prioridade para que eu possa ter estrutura para cuidar do outro. Então, essa minha fala de agora é um jeito de validar que eu reconheço a importância do que outra pessoa falou. Mas depois eu vou, por exemplo, incluir algo complementar, que não é para discordar, mas que é algo que vai trazer o equilíbrio para mim. Então, que é assim, o grande desafio, eu iria falar isso, né? O grande desafio é a gente conseguir identificar onde é que está o limite entre o meu autocuidado e onde é que está o limite de eu evitar de reconhecer que eu também quero cuidar do outro. Porque, às vezes, quando eu não consigo cuidar de alguém, eu me sinto desconfortável. E a minha tendência, por exemplo, pode ser fugir desse meu desconforto e dizer sim sempre pro outro. Só que eu continuo desconfortável porque eu não cuido de mim. Então existe um equilíbrio que eu preciso perceber que cuidar... Quando eu simplesmente decido só cuidar de mim, ainda fica uma revoltinha interna, ainda fica um desconforto às vezes, e eu ainda enxergo o pedido do outro como se fosse algo que me irrita. Provavelmente se o pedido do outro ainda me irrita, é porque eu não estou olhando com carinho a minha necessidade de cuidar do outro também. Quando eu digo não pro outro, esse não ele é sustentável no momento em que eu começo a me dar empatia por reconhecer que eu não estou cuidando do outro. Ou seja, lembra quando eu falei sobre limites para vocês? Eu gosto de exercitar o luto depois que eu uso o limite, uso a força para proteção. Eu quero lembrar que quando eu digo não pro outro, eu posso cuidar de mim, e isso pode ser prioritário para mim, mas eu quero lembrar que cuidar do outro também é importante para mim. E eu quero ter essa estrutura de autocuidado, e eu quero cuidar para que essa estrutura de autocuidado não seja uma preocupação em buscar privilégios e buscar benefícios apenas para mim, usando, né, essa necessidade de autocuidado como algo que eu coloco acima do cuidado com o outro. Eu preciso, sim, estar equilibrado, estar bem, dentro do possível para cuidar do outro. Mas eu não posso esperar eu ficar perfeito. Senão eu vou estar ferindo essa minha necessidade de cuidar do outro e vai sempre ser um peso para mim me relacionar. Eu vou começar a entrar num individualismo. Eu vou precisar me isolar para que eu não receba esse feedback do meu próprio corpo me dizendo: poxa, seria legal cuidar dessa pessoa aqui, né? E aí eu rejeito esse feedback e acho: nossa, essa pessoa é muito carente, é muito pidona. E eu começo a culpar os outros por manifestarem algum tipo de necessidade, né? Então, o equilíbrio, a gente precisa sim, eu volto. Então, olha só o que eu fiz, né? Eu tô contando uma história meio longa aqui, né? Para que vocês entendam uma linha de raciocínio, mas cada correção vai ser de um jeito, né? Mas se eu fosse sintetizar essa forma minha de pensar, seria assim: olha o que a pessoa falou. Ficou sensível para mim a minha preocupação de que algumas coisas do que ela falou podem ser interpretadas de uma forma equivocada e podem levar as pessoas a um tipo de atitude que eu considero perigosa, né? Ruim, errada, entre aspas. Percebi que tem uma vontade minha de corrigir. Antes de corrigir, eu quero valorizar a necessidade que outra pessoa queria atender. Demonstro respeito, demonstro compreensão, demonstro que aquela necessidade é algo que eu também quero cuidar, e aí eu faço o meu complemento, que é:
para que eu consiga cuidar dessa necessidade de ter equilíbrio, eu também preciso cuidar disso. Então eu trago também a necessidade de cuidar do outro, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, né? Se eu descartar a necessidade de cuidar do outro, provavelmente eu vou continuar em conflito. E para que eu consiga estar bem, eu vou precisar me isolar. Então, o grande desafio, aí eu vou fazer uma síntese, né? É cuidar do outro, aliás, cuidar de mim, ter isso como uma estrutura básica, mas saber que a minha realização pessoal vai depender de cuidar do outro também. Então, conseguir conciliar essas duas coisas sem me culpar, e aí eu olho para a pessoa e percebo que ela pode ter essa dor às vezes, né? Sem me culpar quando eu não consigo cuidar do outro, mantendo o meu respeito comigo, mas sem deixar de enlutar, né? E aí eu falo uma coisa que nem sempre pode estar no pensamento da pessoa, sem deixar de enlutar, sem deixar de reconhecer que teria sido maravilhoso cuidar do outro também. Eu reconheço a minha limitação. Esse exercício me ajuda a olhar para a minha humildade, que é, não sou melhor, não sou pior, e eu ainda não consigo cuidar de tudo que eu queria. Eu exercito essa humildade nessa escolha de cuidar de mim, para que eu não olhe para o outro como um problema, eu preciso exercitar essa humildade. Então, dei aqui um exemplo de CNV e um exemplo de correção, né? E aí, em geral, quando eu faço uma correção contemplando a visão do outro e trazendo algo de acréscimo, sem excluir, mas demonstrando o respeito, né? Às vezes, não excluindo o ponto de vista da pessoa, mas separando a necessidade dela, que às vezes pode ser manifestada numa estratégia. Por exemplo, uma pessoa que diz assim, na minha opinião, a gente tem que falar tudo que a gente pensa, porque senão a gente não é autêntico. Daí eu vejo, falar tudo que a gente pensa não é uma proposta da CNV, porque a gente precisa pensar às vezes um pouco mais antes de falar. Senão a gente vai, né, corre o risco de jogar na pessoa certos pensamentos que ainda não foram cuidados, não foram trabalhados. E às vezes são reflexos de pensamento de ódio, de raiva. E por mais que a gente saiba que a gente é ser humano, se eu quero cuidar da relação, se eu quero criar um clima de confiança, às vezes é melhor eu trabalhar um pouco a minha autoempatia antes. Então, eu não acho que a gente tem que falar tudo que a gente pensa na hora que a gente pensa, né? Eu acho que não é à toa que a gente tem essa oportunidade de fazer um diálogo interno e que isso é nos dado como espécie, né? Nós temos esse recurso de diálogo interno, vamos usar. Vamos usar para cuidar dessas relações. Mas aí a pessoa me diz isso, tem que falar o que pensa mesmo, porque para ser autêntico, a pessoa ou me aceita ou não me aceita. Eu vou olhar para essa pessoa, vou agradecer pela fala dela, vou dizer, olha, obrigado por falar, eu entendi que para você é importante a tua autenticidade, eu entendi que para você é importante que você possa ser espontânea, e que o ideal seria que você tivesse confiança de que as pessoas vão te acolher, te aceitar, entendendo que as tuas falas são na intenção de contribuir, são na intenção de simplesmente deixar vivo, né, o que está acontecendo em ti e tudo mais. Eu vou dar empatia, eu vou perguntar, é mais ou menos isso. Aí a pessoa vai dizer, é isso. E aí, às vezes, ela dá uma reforçada, né? Porque se a gente não falar o que pensa, a gente começa não sei o quê. Daí tá, beleza, eu dei uma reforçada numa ideia que não é, que eu não concordo com a estratégia, mas eu concordo com a necessidade que nós temos de espontaneidade. Então, eu não vou dizer que eu não concordo, porque não concordo entra naquela linha de opinião. E aí, opinião não concordo, mas eu concordo e a gente vai simplesmente um concorda, outro discorda. Então, eu vou fazer empatia. Eu entendi. Obrigado por falar isso. Eu tô entendendo que o ideal mesmo seria se a gente apenas pudesse falar e que a gente já tivesse num ambiente, num grupo onde as pessoas acolhessem e conseguissem entender os significados mais profundos, né? Que as pessoas já tivessem uma visão de conjunto e pudessem perceber que a sua espontaneidade é uma expressão valiosa também, né? E aí a pessoa vai e confirma que é isso mesmo. Então, eu posso dizer, olha, eu agradeço por você trazer esse ponto de vista e eu acho que numa sociedade ideal, numa sociedade onde as pessoas já estivessem com toda essa consciência de CNV que a gente quer desenvolver aqui, isso seria totalmente possível, porque a gente falaria o que a gente quer e a pessoa ia enxergar muito mais
além das palavras. A pessoa já ia perceber o nosso pedido de ajuda, ela ia perceber as condições dela, ela não ia se sentir culpada porque a gente ofendeu de alguma forma. Ela já ia ser muito mais leve conviver assim. Porém, eu reconheço que existe às vezes, é aí onde eu vou trazer a minha correção, né? Porém, eu reconheço que no contexto onde a gente vive, falar o que a gente pensa pode ter efeitos de conflito, né? E por isso, na CNV, a gente vai dar prioridade para a autoempatia. A gente vai exercitar um cuidado e vai validar que o nosso pensamento já está alinhado com os nossos valores, porque existe muitas vezes uma urgência, uma vontade de cuidar de certas necessidades e que nem sempre o outro vai me compreender, né? O conflito é justamente esse desentendimento. E o desentendimento, o conflito, ele está aí na sociedade, né? Se está faltando mais respeito, se está faltando mais empatia, é porque as pessoas ainda não estão nesse grau de, digamos assim, de autoconexão, que são capazes de ouvir qualquer coisa e acolher isso com gentileza e com cuidado. E como nós precisamos uns dos outros, para conviver, como nós precisamos, para nossa realização pessoal, participar uns da vida dos outros, só que a gente está em construção ainda, uma forma de prevenir conflitos e até mesmo de compreender mais as nossas falas pode ser trabalhar um pouco mais, fazer um pouco mais de autoempatia. Mas eu reconheço que poderia ser maravilhoso, né? Viver num ambiente, num grupo, onde a gente pode falar o que a gente quiser e as pessoas vão nos compreender profundamente, né? Enquanto a gente não está nesse ambiente, a gente vai trabalhando a autoempatia. Então, de certa forma, eu demonstrei que eu discordo dessa pessoa. Mas eu não demonstrei descaracterizando o que ela falou, eu não tentei, assim, me opor ao que ela falou. Eu tentei visualizar a intenção, a necessidade que ela queria atender, visualizar o tipo de expectativa provável que ela teria das pessoas, ou talvez ela nem tivesse, né? Das pessoas, porque quando a gente tem uma tendência a falar o que a gente pensa e, né, que se dane, é provável que a gente não tá tão preocupado, às vezes, de conviver com quem não vai nos compreender. Porque a gente vai ter as pessoas que nos compreendem que vão ficar com a gente, aquelas que não nos compreendem, e a gente se afasta e tudo bem. E eu não tô dizendo aqui que a gente precisa dar um jeito de conviver com todo mundo. Ó, não pensem que eu tô querendo dizer isso. Mas eu quero ter disponibilidade íntima para conviver com todo mundo. Isso, para mim, vai ser um indicador de paz. É essa disponibilidade íntima para conviver com todo mundo. Eu não tenho conflito, eu não tenho medo das relações, né? O ideal seria isso. Só que para eu não ter medo das relações, a gente precisa ter confiança. Para eu ter confiança, eu preciso me relacionar. E eu preciso compartilhar, estar com, né? Então, moral da história, no meu processo de humanização, eu quero ser capaz de estar com as pessoas. Mesmo que eu escolha não estar, mas eu quero ser capaz, né? E eu não quero selecionar as pessoas com quem eu vou conviver, eu quero ser capaz de conviver com quem eu precisar. Então isso faz parte do meu empoderamento, da minha capacidade de transformação social, da minha realização pessoal. Ser livre individualmente, solitariamente, não é ser livre na nossa expressão máxima. E eu quero desenvolver cada vez mais essa minha liberdade com o outro, né? Meu poder com o outro. Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem como é que é essa dinâmica, né? De discordar usando a CNV, que não é um discordar que declara que discorda, mas que é um exercício de acolher com empatia. Posso, se eu tiver... Às vezes eu estou num ambiente com mais pessoas e o tempo sempre é um recurso que a gente vai precisar gerenciar. Eu quero evitar que uma mensagem seja dada que não está alinhada à CNV, por exemplo. Se eu estou num papel de responsabilidade, cuidando, né,
daquele conteúdo, cuidando daquela informação, daquela mensagem que a CNV quer deixar, né? E às vezes eu tô com pouco tempo, eu não vou conseguir aprofundar tanto com aquela pessoa, mas o ideal seria que eu checasse, como é que é isso pra você? E o ideal seria que eu pedisse ter empatia pela pessoa. Você, dentro dessa sua fala, você considera também, né, não sei o quê, você... daí se a pessoa dizer que não considera, eu faço empatia com ela. Ó, pra você, digamos assim, entediante, é estressante procurar buscar a conexão com essas outras pessoas que não aceitam suas falas. Isso é algo que você já, digamos assim, deixou de dar importância porque percebeu que machucava muito ter esse tipo de preocupação de o que as outras pessoas iam pensar. É isso? Pronto. Fiz uma pergunta empática, dei espaço para a pessoa falar da vida dela, ela vai falar da vida dela, eu vou demonstrar interesse sincero, porque eu realmente quero que essa pessoa possa trazer a sua vida, né, e perceber que eu valorizo e respeito a experiência de vida dela. Então, eu faço uma pergunta empática, convido a pessoa a falar, me conecto com ela, e nesse processo, se eu tivesse mais tempo, eu poderia pegar item a item dessa minha conversa e checar e verificar. E a gente pode chegar a uma conclusão de que a gente vai ter estratégias diferentes para cuidar de necessidades diferentes e que ela vai priorizar uma outra necessidade e eu vou priorizar a outra. Ela vai priorizar, de repente, a autonomia dela para fazer o trabalho que ela quer fazer e eu vou priorizar a minha conexão e a minha abertura a me relacionar com mais pessoas. E a gente vai perceber que são duas formas complementares importantes para a gente cuidar da vida. Ter autonomia para realizar as nossas coisas e usar o nosso tempo com sabedoria e estar com as pessoas que já nos compreendem e que estão preparadas para nos apoiar e trabalhar com a gente, ótimo, né? Ou desenvolver cada vez mais essa habilidade de ampliar as nossas redes, de respeitar mais os outros e de trabalhar nas diversas nessa diversidade de experiências e ainda assim conseguir conviver com as diferenças, né? Que é uma outra necessidade. Todas elas fazem parte do nosso desenvolvimento integral e no final, né, digamos assim, nessa tendência evolutiva que todos nós temos, né, como parte do nosso processo de crescimento e desenvolvimento pessoal, a gente vai acabar precisando fortalecer essas competências também, né? Então eu respeito, inclusive, o limite da outra pessoa e a preferência dela de não atender certas necessidades. Isso é uma das coisas que eu não falei tanto, mas eu quero até trazer isso aqui para vocês, né? Que é assim, dentro de um trabalho de empatia, empatizar com o outro é uma forma de ajudar a pessoa, às vezes, na CNV, né? A se conectar com seus sentimentos e necessidades. Então, se vocês pegarem lá uma fala do Marshall, né? Que ele diz assim, o cara diz, assassino, matador de criança, e ele pergunta, você está com raiva porque gostaria que o meu governo oferecesse mais suporte para a comunidade de vocês? Aí o cara diz, sim, o governo de vocês só manda armas, né? Vocês não sabem o que é o nosso sofrimento, não sei o quê. Então, é muito... É, é muito triste, é muito estressante, né? É algo que te provoca muita indignação perceber que o nosso governo não escuta e não leva em consideração as suas as necessidades do grupo de vocês, né? Sim, você não sabe como é ter os filhos num contexto assim, você não sabe como é que é perceber os seus filhos brincando no esgoto a céu aberto e eles estarem em escolas que não têm livros. Você já viu uma escola sem livros, né? Você já viu uma escola que não tem uma estrutura para receber os nossos filhos? Aí o macho vai perguntar, eu estou entendendo que é muito triste querer cuidar dos filhos e querer oferecer um cuidado e um suporte para o desenvolvimento, para a educação deles e perceber que essa não é a realidade e você gostaria muito de ser compreendido e muito de receber apoio dessa do meu país. É isso? E aí a pessoa, sim, é isso. E ela vai cada vez relaxando mais. Para que esse relaxamento aconteça, nesse processo de empatia, a pessoa ela vai naturalmente. Primeiro, ela aponta as armas pra gente. O processo da empatia, quando a gente
enxerga a arma e diz, eu tô entendendo que você está não sei o quê, né? Eu tô olhando pra essa sua arma, eu tô vendo que você tá com muita raiva e eu tô vendo que você gostaria muito de tal compreensão, você gostaria muito que a atitude do meu governo fosse diferente em relação a você. Não é sobre necessidade, é atitude. Eu tô olhando pro pensamento da pessoa. Você acha que não é correta a forma como o meu governo tá agindo pra você. Eu já enxerguei a arma da pessoa. E ela, sim, não sei o que, não sei o que. Então, aos poucos, nessa conversa do Marshall, ele vai olhando pro coração da pessoa. Mas primeiro ele olha a mão apontando. Você tá com raiva. Depois, ele diz, então, você fica indignado quando percebe que a sociedade não é cuidada e que o governo manda armas, etc. E ele olha um pouco mais para a raiva da pessoa, mas depois ele olha para o coração. Ele diz: então é muito triste quando você quer cuidar dos seus filhos, né, e você quer dar uma segurança para eles, mas é, percebe que a conduta do meu país não favorece isso e não é compreendido em relação a isso. Então, e você gostaria de mais cuidado, de mais suporte. Então, esse último olhar é o olhar que vai lá na dor da pessoa. Não tá mais olhando para a arma, tá olhando para a dor. Só que isso naturalmente vulnerabiliza a pessoa nessa conversa. E ela deixa de estar apontando uma arma e passa a estar falando da sua dor mais íntima. Então é como se a gente criasse uma intimidade com essa pessoa. Quando a gente olha ela com essa empatia compassiva, nós estamos olhando para além das palavras, das ofensas, nós estamos olhando lá para aquela dor daquela pessoa às vezes. Só que se a gente chegasse e fosse direto na dor da pessoa, a pessoa diz assassino, matador de crianças, e o macho diz você está com medo porque se os seus filhos, né, morressem, se a sua família morresse nesse conflito, você ia perder o seu propósito de vida, a vida ia perder o sentido para você. E você está com muito medo e gostaria muito que a gente ajudasse, gostaria muito de ser acolhido, valorizado e cuidado. É isso? Se ele falasse isso direto, assim, chegasse lá na dor, na alma da pessoa, é um grau de intimidade que pode assustar e que pode gerar um tipo de revolta, repulsa, e é como se a analogia que eu uso é baixar as calças de alguém na frente da turma, né? Tu expõe a vulnerabilidade da pessoa sem que ela tivesse preparada para isso, e isso provoca quase que vergonha na pessoa. Porque quando a gente compartilha a nossa dor na nossa cultura, muitas vezes isso é visto como humilhante. Então, esse processo de empatia, ele precisa cuidar do outro também. Ele precisa olhar até onde a pessoa está disposta a admitir a dor dela. Às vezes ela não está. E eu preciso olhar com cuidado. Isso faz parte da empatia na humanização. Isso faz parte da gente ter essa sensibilidade e respeitar até mesmo quando a pessoa ainda não está disposta a viver a não violência. Então eu posso exercitar a minha capacidade de escutar, de empatizar, e eu posso chegar à conclusão de que a pessoa ainda não está disposta. E ela quer manter aquela postura, a armadura dela. Ela quer porque pode ser humilhante para ela olhar para a dor dela e demonstrar isso em público e assim por diante. Então, o grande trabalho nosso de responsabilidade, de conseguir olhar para as dores das pessoas, também é não abusar, entre aspas, né, do que a gente enxerga, não tentar expor a pessoa sem que a pessoa também seja preparada e sem que ela participe dessa decisão. O ideal seria essa empatia progressiva que o macho acaba fazendo. Você tá com raiva, você tá magoado, você se incomoda, né? E aí até que o momento onde eu vou falar da tristeza. Você está com medo que a sua família seja ferida nesse conflito. E você gostaria muito de prevenir que isso acontecesse. E você percebe o quanto seria melhor se o meu país
oferecesse suporte e protegesse vocês em vez de mandar arma, né? Então é um estado de vulnerabilidade que é mais fácil a gente viver quando a gente confia no outro. Apontar para essa dor da pessoa pode ser assustador. E a mesma coisa a gente pode perceber nesse processo de trabalhar a CNV nas nossas devolutivas. Às vezes a gente vai ver que a pessoa está resistente e às vezes a gente precisa dar um passo atrás e acolher que ela não está disposta a ser vulnerável. Ela não está disposta a considerar que tem outras necessidades importantes que ela pode estar ferindo. Então, nessa minha tentativa de dialogar e de trazer um ponto de vista alternativo, às vezes eu posso tentar aprofundar, checar com a pessoa, chegar num consenso. Mas às vezes eu posso perceber que a pessoa que é sensível para ela falar sobre algumas dores, especialmente quando teve traumas profundos que na nossa sociedade são considerados humilhantes, abusos sexuais, vítima de violência doméstica, pessoas na família que sofreram algum processo participou de algum tipo de criminalidade ou, né, morreram por morte, suicídio, né? São temas muito delicados e que nem sempre vai ser fácil a gente olhar para a dor da pessoa. Lembre do exemplo de empatizar com o silêncio. Às vezes pode levar muito tempo para a pessoa ter confiança de que ela pode falar. Se a gente for tentar transpor esse limite do outro, se a gente tentar ultrapassar o que a pessoa está disposta a oferecer como vulnerabilidade, a gente pode incorrer em uma ação violenta de alguma forma, né? Então, o que seria aqui o ideal que eu coloco assim como cuidado da CNV, né? Aprender a acolher, e isso se faz pela empatia. Aprender a esclarecer, e isso não se faz simplesmente discordando e descartando o que a outra pessoa faz. Na minha opinião, o ideal é que a gente consiga acolher empatizando e apreciando os cuidados que tem ali, às vezes se apropriando e separando uma parte das estratégias que podem ser sustentáveis, sim, incluindo as estratégias mais sustentáveis. Se não tiver nenhuma estratégia sustentável, lembrando que estratégia e necessidade são coisas diferentes, necessidade eu quero respeito. Às vezes a minha estratégia pode ser, eu vou intimidar os outros. Eu vou bater em todo mundo que me olhar torto. Então essa estratégia para mim não é totalmente descartável, mas o respeito é importante. Então eu agradeço a pessoa por falar, valido se ela quer ser respeitada, ela confirma. E eu digo, eu também gostaria que você fosse respeitado. O grande desafio para mim vai ser garantir que você é respeitado e não temido. Garantir que as pessoas vão te obedecer, vão te respeitar, porque elas valorizam você como ser humano e não porque elas acreditam que precisam te obedecer, porque senão elas podem se machucar. Eu gostaria que as pessoas tivessem motivação em contribuir contigo e que quando elas estivessem longe de ti, elas pensassem em você com carinho e pensassem em formas de colaborar com o seu crescimento. Mas eu acredito que vai ser difícil para elas se elas não perceberem que elas podem se conectar contigo como ser humano. Então, talvez, né, se você estiver disposto, eu posso te ajudar a comunicar o quanto que você gostaria desse respeito e a gente pode criar uma forma das pessoas te escutarem e delas também terem um espaço de exercitar e de compreender como é que é respeito para você, porque respeito pode ser diferente para nós. Se eu tiver uma cor de pele diferente da sua, pode ser diferente. Se eu tiver uma idade diferente da sua, se eu tiver uma experiência de vida, uma situação econômica diferente, enfim. Uma questão física diferente. Então, é importante que as pessoas compreendam o que é respeito para você. E eu estou disposto a te ajudar a conversar com elas, né? E aí, nesse processo, a gente pode entrar aqui no grau de encaminhar, que é elaborar uma estratégia, sugerir a pessoa uma coisa, fazer algo. Às vezes esse encaminhar não é deixar a pessoa sozinha, às vezes é um encaminhar junto, né? E fazer esse acompanhamento, o ideal seria, né? Que também é um processo de renovar a conexão. Bom, a gente está chegando aqui
quase o finzinho dessa apresentação. Eu também trouxe aqui alguns cenários para a gente pensar, e esse aqui vai ser um pouco mais rápido. Cenários desafiadores que o professor pode enfrentar, né? Por exemplo, a desmotivação dos estudantes. Perceber que os estudantes estão desmotivados, a nossa tendência padrão é ou se culpar, achar que eu sou um fracasso, ou olhar para os estudantes e pensar, são preguiçosos, né? Não, eles não estão se esforçando. Na CNV a gente vai exercitar essas capacidades de empatia, vai olhar pra gente, vai olhar pro outro, e vai fazer essas perguntas, será que eles estão precisando de ajuda? Será que eu preciso de ajuda? Provavelmente nós dois precisamos de ajuda, e quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu posso convidar o outro para cuidar comigo de algo que é importante para mim, e essa proposta de pedir ajuda vem com um pedido de honestidade, né? Ou que eu não quero oferecer ajuda, isso vem com uma fala empática, com uma checagem, com uma verificação se a outra pessoa tem alguma necessidade que ela gostaria de estar atendendo, por exemplo. Então, a gente pode trabalhar a CNV nesses contextos, né? O planejamento frustrado, né? Isso aqui é uma outra coisa que eu gosto de trabalhar, que é preparar-se para a falha. Eu falei para vocês já sobre como é que a gente pode se preparar para um conflito, que é assim, considerar o pior que pode acontecer, o pior que a pessoa pode falar para mim, e pensar em como eu empatizo com ela. Como eu empatizo? Qual é a necessidade que ela pode estar tentando atender quando ela me fala isso? Esse é o processo de me preparar para uma conversa difícil. E eu posso também me preparar para a falha, reconhecer que a cada dia, a cada escolha que eu faço, eu posso falhar, né? Esse cachorro que latiu recém aqui, o cachorrinho do pátio, pode ser algo que me constrange e que me induz a querer cancelar essa aula inteira, ou eu posso usar isso como um case de CNV e tentar lidar com as consequências de não ter previsto que isso ia acontecer e tentar ver se eu consigo aprender algo e ver se algo de bom pode ficar desse meu improviso para vocês. Mas, às vezes, eu posso chegar à conclusão de que não funcionou. E eu posso, por exemplo, sei lá, minimizar aqui essa minha tela e descobrir que eu não estou gravando. E aí, eu preciso, né? O ideal, se eu estivesse me preparando para essa falha, seria que eu tivesse prevenido, né? Que eu desse uma olhada. De vez em quando eu dou uma olhada. Vou até dar uma olhada agora. Pronto, tá gravando. Mas pode acontecer de falhar mesmo, né? E as falhas que dependem só de mim são mais fáceis de eu me preparar. Mas as falhas que dependem de uma compreensão da outra pessoa, especialmente no processo de educação, que depende do tempo de cada um. Quando eu faço aí algumas rodas de CNV, eu tenho um cronograma, eu tenho um tempo, e é bem difícil desse meu planejamento ocorrer exatamente como eu quero. E aí onde é que eu coloco a minha atenção? No melhor cuidado que eu posso oferecer. Nem sempre eu vou conseguir atender às minhas expectativas. Então, eu já parto do pressuposto de que eu posso falhar. Exercitar isso com respeito em relação a si, mas ter um critério para lidar com as falhas, que é, se eu perceber que eu não estou conseguindo, a minha atenção vai ser tentar cuidar da forma como eu mais puder, né? Do assunto, da pessoa-alvo, que às vezes tem uma pessoa que está precisando de mais cuidado que outro, como o caso daquele estudante que eu falei para vocês que pela turma estava sendo considerado o bagunceiro e o violento, mas que estava passando por um processo de conflito fora da sala de aula, né? Então a gente precisa, muitas vezes, dessa adaptação, dessa capacidade de improvisar e acolher e aceitar que faz parte também, que falhas são degraus e não buracos, né? E a gente também pode falhar. E quando a gente falha, a gente pode demonstrar e pode acolher e pode exercitar essa capacidade de respeitar as falhas, né? Então, esse é o exercício aí que a gente vai fazer com esse cachorro latindo no fundo aqui, né? Pra gente... Eu reconheço que seria maravilhoso se esse áudio fosse totalmente limpo, seria prazeroso para mim que vocês tivessem, né, essa confiança de que esse trabalho que eu faço é com dedicação. E talvez um cachorro latindo no fundo pode dar essa impressão de que é um projeto de fundo de quintal. E eu enluto por admitir que, sim, essa experiência, essa opinião pode ocorrer de fato. E eu respeito, né? E reconheço a minha escolha de ter gravado isso aqui perto de um cachorro, né? Perto de um pátio, onde eu estava suscetível a isso.
Não vou culpar o cachorro, não vou culpar o vizinho que deve ter passado na rua, e não vou culpar as pessoas que estão eventualmente considerando que esse trabalho aqui não é profissional, não é de qualidade, porque eu acolho e valorizo esse cuidado que vocês podem ter de que o material que vai ficar para as demais pessoas seja um material profissional, né? Então, e eu reconheço também aqui, com a minha autogratidão, o meu zelo e a minha intenção de oferecer o que tem de mais profundo para mim de CNV. Então, por isso, apesar de não ser perfeito, eu agradeço, né, e valorizo a minha intenção de estar aqui com vocês, falando de CNV, correndo riscos de não ser compreendido, mas sinceramente interessado em ver a CNV ser difundida e grato pela oportunidade que vocês me dão de estar aqui, fortalecendo esse movimento de CNV no Brasil e no planeta Terra, como, por que não, né? Até mais.